como escrever os meses de forma abreviada nos seus gráficos desse jeito aqui, utilizando Power BI. Eu sou Jennifer Oliveira, sou fundadora do Grupo TAM e MVP Microsoft, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, como é que a gente faz para construir gráficos com os meses abreviados, meses e anos, e aí sucessivamente, utilizando aqui o Power BI. Então, já estou aqui com o material aberto. E observe que, neste exemplo, o nosso gráfico ele está no formato padrão. Então, nós colocamos aqui o mês e o ano. Trouxemos o campo de data. No entanto, não é muito interessante, né? Como que a gente faz para mudar a escrita dele e deixar o mês e o ano já agrupado aqui dentro para facilitar a visualização dos seus gráficos? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, dentro da nossa opção de tabela, da visualização das tabelas. E aqui dentro, nós já temos uma tabela calendário que possui a listagem de todas as datas aqui dentro, certo? Então, estamos com a listagem aqui completa já preparada. Como que a gente faz agora para ter ali a opção, né, a possibilidade de mostrar o mês e o ano agrupado e melhorar aí essa visualização de forma conjunta? Para isso, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai precisar construir aqui alguns campos dentro dessa tabelinha. Então, já com essa tabela aberta, eu vou clicar aqui, vou adicionar uma nova coluna. Então, vamos adicionar uma nova coluna, e a primeira coluna que a gente vai trazer aqui é a coluna de mês. Então, eu vou alterar o nome dela aqui. Vou chamar essa coluna de mês, não vou colocar o acento circunflexo, porque acaba atrapalhando bastante aqui dentro das funções, né? Então, não vou colocar o acento. E como que a gente vai trazer o mês deste campo de data? Para isso, você não precisa nem utilizar nenhuma função, tá? Você pode utilizar aqui, ó, puxar, selecionar o campo de data da tabela, então, a data da tabela calendário. E quando a gente faz isso, já vão aparecer aqui algumas opções. Então, você pode trazer o ano, a data em si, o dia, o número do mês, o nome do mês por extenso, o número do trimestre e o trimestre. Nesse caso, nós vamos puxar o nome do mês. Então, eu vou selecionar aqui a opção de mês. Quando eu faço isso, ele já vai aparecer aqui e, ao dar um Enter, ele vai trazer, então, o mês escrito de forma completa. Já vou também adicionar uma nova coluninha aqui no meu material e eu já vou trazer também o número desse mês. Por quê? Vou escrever aqui, ó, num mês. Esse número vai nos ajudar depois para criar um auxiliar. Depois você vai entender melhor. Para a gente trazer apenas o número, nós vamos pegar aqui, ó, mais uma vez, o campo de data, certo? E vamos trazer, só que agora, o número dele. Então, esse month and all. Então, vou selecionar aqui essa opçãozinha, dei um Enter e prontinho. Temos o número desses meses aqui pra gente. O nome do mês por extenso, ele já trouxe, mas a gente não quer ele nesse formato. Que tal se a gente pegar apenas os 3 primeiros caracteres, ele de forma abreviada? Para isso, vamos aqui, mais uma vez, em nova coluna, vou chamar mês abreviado, e nós vamos utilizar a função left. A função left é uma função que ela vai extrair o seu texto iniciando da esquerda. Então, o que eu quero pegar? Eu quero ir lá no meu campo de mês, então vou escrever aqui, ó, mês, peguei o mês da minha tabela calendário, vírgula, e eu quero pegar os 3 primeiros caracteres dele. Então, eu vou colocar aqui o número 3. Porque ele vai dentro aqui dos meus campos de meses e ele vai pegar apenas as 3 primeiras letras. E é isso aqui que eu quero. Se eu dou um Enter, olha só, já temos aqui o mês abreviado dentro do nosso relatório. E, por fim, vamos extrair o ano dessa data, porque, afinal de contas, a gente quer agrupar mês e ano. Então, vamos aqui em nova coluninha. Então, vamos adicionar, mais uma vez, uma nova coluna. E eu vou chamar ela de ano. E mais uma vez, vamos puxar direto o campo de data. E lembra que a gente tem aqui a opção de trazer o ano? Então, é essa opção mesmo aqui que a gente vai utilizar. Então, selecionei um ano e vou dar um Enter. Por que eu já gosto de separar todas essas opções? Essas separações que a gente faz, elas primeiro vão deixar a sua tabela mais visível, e em segundo lugar, é muito comum que você precise utilizar esses campos em separado. Por isso, eu acho interessante você já deixar essa possibilidade aqui dentro, tá? Caso você não queira, daria para você agrupar tudo isso, né, em uma única coluna. Ficaria uma coluna bem maior, né, uma fórmula bem maior, mas daria ali esse mesmo efeito.
Uma vez que a gente já separou essas quatro informações aqui que a gente precisa, vamos agora agrupar o mês abreviado com o nosso ano. Como a gente vai fazer isso? Ó, vou adicionar aqui uma nova coluna e essa coluna eu vou chamar de MMM/AA, porque nós vamos pegar o mês nesse formato. Então, o mês abreviado, certo? Então, as 3 letras do mês. E nós queremos apenas os 2 últimos números do ano, então os 2 últimos caracteres. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Primeira coisa, vamos pegar o mês abreviado, certo? Então, nós já construímos o mês abreviado. Vou buscar aqui, mês abreviado. Vamos utilizar o e-comercial para agrupar e a gente quer colocar a barra, certo? Para separar o mês e o ano. Então, com o e-comercial, vou abrir aspas, porque nós vamos trazer aqui um campo de texto e eu vou colocar a barra que eu desejo. Então, aspas, a barra que nós queremos e vamos fechar aspas, porque nós terminamos aqui a parte de texto. Vou colocar aqui mais um e-comercial, porque agora a gente quer agrupar com um ano. No entanto, a gente não quer os 4 números, nós queremos apenas os 2 últimos. Então, para isso, nós vamos utilizar a função right. Assim como a left pega a partir da esquerda, a função right ela vai pegar a partir da direita. Então, vamos utilizar aqui ó, a função right, e essa função ela vai pegar do meu campo de ano, então do ano da minha tabela calendário, vírgula, quantos caracteres? Os 2 últimos. Então, vou colocar aqui o número 2. Fechei parênteses, vamos dar um Enter e prontinho. Olha só, já temos aqui essa abreviação. Agora, a gente pode voltar lá no nosso calendário, lá no nosso gráfico, e aqui, ao invés de utilizar o campo de data, ó, eu vou tirar esse campo de data e no eixo X, vamos adicionar aqui o meu mês abreviado, então o mês com o ano. Então, vou selecionar aqui essa opção e já temos aqui. No entanto, vamos analisar aqui esse gráfico? Olha só como que ele ficou. Consegue perceber como ele não ficou certo? Primeiro que ele está organizado em ordem crescente do valor da receita total, certo? Vamos aqui ó, nos 3 pontinhos e vamos alterar essa classificação e ao invés de classificar pela receita, vamos classificar pelo mês e pelo ano, certo? Então, vou selecionar aqui, ó, mês-ano. Fizemos aqui a alteração, mas ele ainda assim, ele não classificou. Vou aqui de novo, botão direito, e eu vou colocar em ordem crescente, porque é do menor mês para o maior. Só que quando a gente faz isso, o que ele está fazendo? Ele está trazendo aqui a classificação de forma alfabética. Por que isso está acontecendo? Quando a gente trabalha com campos de data, ele entende que a classificação é de forma cronológica, então de janeiro a dezembro. No entanto, nós não estamos com um campo de data, nós estamos trabalhando com um campo de texto. Eu vou até dar um duplo clique aqui, ó, e eu vou renomear. Vou deixar mês-ano, tá? Só para ficar melhor. Mês-ano, a gente consegue identificar melhor. No entanto, a gente não está utilizando um campo de data, nós estamos utilizando um campo de texto. Como que a gente faz para classificar isso da forma certa? Para isso, a gente vai precisar criar uma coluna auxiliar. Essa coluna auxiliar, ela vai possibilitar que você classifique ele da forma certa. O que a gente vai fazer? Vamos juntar aqui o número do ano com o número do mês, perfeito? Então, vamos aqui ó, em nova coluna. E agora, nessa nova coluna, eu vou chamar ela de auxiliar. E nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Vamos primeiro trazer o ano, tá? Então, vamos utilizar aqui o ano em primeiro lugar. E comercial. O que eu quero? Eu quero trazer o número do mês. No entanto, eu não quero trazer o número do mês desse jeito aqui. Eu quero trazer ele sempre com 2 números, ou seja, 01, 02 e aí sucessivamente. Se eu puxar direto o número do mês, ele vai trazer apenas o número 1. Então, na classificação não vai ficar certo, porque ele vai deixar 1, 10, 11, 12, depois o 2, 3 e aí sucessivamente. Então, vai virar uma bagunça. A gente precisa colocar aqui o 0 para ele conseguir ordenar da forma certa. Então, para isso, aqui depois do e-comercial, nós vamos utilizar a função format. O que é essa função? Essa função ela vai alterar o formato de um valor. Então, qual é o valor que eu quero alterar o formato? É o meu número do mês, então, número do mês já está aqui. E qual que é o formato que eu desejo? Entre aspas, eu vou colocar aqui os 2 zeros e vou fechar aspas. Então, eu quero que esse campo de número do mês, ele apareça com os 2 zeros desse jeito aqui. Agora sim, eu vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, ó, tá vendo que ele já criou, então, esse auxiliar?
Então, mês 1, 2022 virou 2022-01. E aí, sucessivamente. Então, 2022-02, 03 e aí em diante. Quando a gente volta agora no nosso gráfico, ainda não alterou a classificação em si, porque a gente precisa aplicar esse ajuste. Então, para a gente aplicar esse ajuste aqui dentro, nós vamos dentro aqui das nossas opções, vamos selecionar o campo que nós queremos alterar essa classificação. Então, o mês-ano, a gente quer alterar a classificação dele. Cliquei sobre ele. Vai abrir aqui para a gente essa janelinha de ferramentas de coluna. E aqui a gente precisa vir em classificar por coluna. O que é essa opção? De forma padrão, todo o campo é classificado por ele mesmo. Então, quando a gente vai classificar o mês-ano, ele está classificando de forma alfabética nele mesmo. Mas quando a gente vem aqui, ó, em classificar por coluna, você consegue alterar. Então, quando for classificar, ele não vai utilizar ele mesmo. Agora a gente vai utilizar o auxiliar, porque aí sim ele vai conseguir seguir a ordem cronológica certinha. Então, vamos aqui em auxiliar e olha só, quando a gente altera, ele já aplicou aqui pra gente. Então, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Lembrando que a gente já tinha vindo aqui e classificado de ordem crescente, tá? É importante que esteja de ordem crescente. Então, se você colocar decrescente, ele vai fazer o inverso, de dezembro a janeiro. Já me conta aqui se você conhecia essa opção e não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!